e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o meu espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivificarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Aleluia. A gente já pode ir para casa com essa palavra. A Bíblia diz que Deus, por meio do seu Espírito, ele leva o profeta Ezequiel até um lugar que a Bíblia denomina como vale, e dá um passeio com Ezequiel naquele lugar. E Ezequiel ele vê que aquele lugar estava cheio de ossos, e que os ossos não estavam apenas secos, estavam sequíssimos. E Deus faz uma pergunta ao profeta Ezequiel: por acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Então o Senhor ele libera uma palavra profética para Ezequiel manifestar vida aonde estava apenas a morte. Então algumas atitudes aqui que o Senhor me levou em espírito a entender o contexto do que a gente está vivendo hoje. É o mesmo contexto histórico do que estava vivendo Israel. Porque o texto que a gente leu, de Ezequiel 37, o vale de ossos secos aqui é Israel. Israel estava passando por um momento de sequidão, de morte, sem vida. Israel fala de mim, fala de você, fala da igreja, fala do momento que nós estamos vivendo hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você só pode transformar no lugar onde você foi transformado. A Bíblia diz que transformar pela renovação da mente. A palavra para renovação da mente ali é metanoia. Ele está dizendo: primeiro eu vou transformar a sua mente. Porque depois que eu transformar a sua mente, só uma mente transformada pela palavra, só uma mente que foi renovada, só uma mente que foi alinhada com a vontade de Deus revelada na sua palavra, é que pode transformar o mundo ao seu redor. Então, se você quer transformar alguma coisa na sua vida, é por meio da palavra que isso vai acontecer. Se você olha para a sua casa, se você olha para a sua vida financeira, se você olha hoje muitas vezes para uma enfermidade, é um vale de ossos secos, é por meio da palavra que o Senhor vai trazer vida. Porque Jesus, quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele disse: o teu irmão Marta, ele vai ressuscitar. Veja a convicção que Jesus tem. Porque Jesus é a palavra. E Jesus, ele vai ressuscitar. O interessante é que Jesus ele fala com o morto. Ezequiel, ele também falou com os ossos secos. Jesus, ele mandou a gente falar com os montes. Então a palavra de Deus, ela vem em nós, ela causa uma revolução dentro de nós, ela nos alinha com a vontade de Deus, porque a palavra é a vontade de Deus revelada para nós, e essa palavra ela causa metanoia, é uma mudança de mente. Deus, para mudar ao nosso redor, primeiro tem que mudar a nossa mentalidade, porque a forma como a gente enxerga as coisas é baseada naquilo que a gente tem de revelação da palavra dentro de nós. Ele levou o profeta e disse: o que é que você está vendo? Porque Deus, ele está nos convidando essa noite para analisar as circunstâncias que estamos passando. Porque mais importante do que sair de um vale é entender
profetiza. Salomão disse que o justo, ele vai comer do fruto da língua. Ou seja, a palavra ela tem poder. Então aquilo que você fala, aquilo que você libera, tem o poder de manifestar e trazer à existência a fé. A fé vem pelo ouvir. Então quando você ouve a palavra, você recebe fé. E quando você fala, você libera essa fé. Aleluia. Então ele chama você nessa noite e diz: o que você está vendo ao seu redor? Aí você começa a trazer para o Senhor as dificuldades, problemas, os vales que você está enfrentando. A Bíblia diz que Deus tira o povo do Egito para levar para Canaã, para a terra prometida. E o povo começou a caminhar, sendo guiado pela coluna de nuvem. Só que em determinado tempo o povo chegou diante de um empecilho. A Bíblia diz que o povo parou diante do Mar Vermelho. Na frente estava o Mar Vermelho. De um lado estava o Vale de Refaim. Era um lugar cheio de pedregais. Era um lugar de difícil acesso. E do outro lado também tinha os montes, onde tinha os canibais do deserto. Então se o povo fosse para frente, não tinha como, por causa do mar que impedia. Do outro lado não dava, porque o acesso era muito difícil. Podia ser que pessoas não alcançassem, porque tinha criança, tinha velhos, tinha bagagem. Então não dava para fugir por esse lugar. Por outro lado também não dava. Por quê? Porque do outro lado o povo ia enfrentar os canibais no deserto. Então possa ser que o povo não aguentasse passar por aquele lugar. E atrás vem Faraó. E o nome do lugar que o povo está agora se chama Pi-Hairote ou Pai-Hairote. Pi-Hairote significa beco sem saída. Peraí. Deus me tira do Egito e diz que tem uma promessa para mim, que vai me levar para a terra que manda leite e mel. Só que agora eu estou no beco sem saída. E a promessa, cadê? O Senhor não falou, Senhor? Moisés, e agora? E o povo começou a indagar Moisés, e Moisés ele vai indagar a Deus, e Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha, não se marcha para trás, só se marcha para frente. Deus estava dizendo: caminha, meu filho, continua andando, porque a promessa que eu fiz na sua vida, eu vou cumprir. Então a promessa não está baseada no que você está vendo, a promessa não está baseada nas circunstâncias que se levantam contra a sua vida. A minha promessa está baseada apenas na minha palavra, e o que eu disse na minha palavra está feito. Você precisa agora renovar sua mente e entender o que eu disse por meio da minha palavra, porque quando você é guiado pela palavra, você anda em fé, porque a fé não se limita ao que você está vendo, sentindo. Então, o que é que você está vendo? É um vale? É um mar na sua frente? É um gigante? A sua maturidade é determinada pela forma como você enfrenta a circunstância. Todo mundo viu o gigante. Davi viu o cadáver. Mas é grande, mas é um cadáver. E hoje eu vou dar. Ele vai alimentar os povos hoje. Então, enquanto muita gente está olhando a circunstância e vendo que é um problema muito grande, existem pessoas que olham para dentro e dizem: dentro de mim tem um Deus que é maior que qualquer problema. Aleluia! A forma como você olha para o problema, para a dificuldade, para o gigante, vai determinar a vitória que você vai ter sobre isso. Só que isso só é possível se você entender o que a palavra de Deus diz, quem você é, o que você tem, o que você possui, o que Deus representa na sua vida. Então ele disse: Ezequiel, o que é que tu está vendo? Ele disse: eu estou vendo o vale de osso seco. Justamente, eu te levei aí para você enxergar isso. Só que tem um detalhe: toda vez que Deus te mostra algo, Deus quer te usar para sanar aquele problema. Deus está te levando naquele lugar, está te mostrando determinadas coisas, porque Deus quer te usar para transformar. Fomos chamados para transformar o mundo. A gente não foi chamado para se conformar com o que estamos vendo. Nós temos poder e autoridade para transformar o mundo. A terra aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos. Só que filho ali não é qualquer filho. É filho maduro, alguém que entendeu o Evangelho, entendeu o lugar que ocupa no reino de Deus, entendeu que na nossa mão tem poder e autoridade, entendeu que nós temos o sangue de Jesus ao nosso favor. A gente tem a palavra que é o testamento que diz que eu sou filho, e se é filho é herdeiro. A gente tem a igreja que é o corpo de Cristo vivo andando na terra, então a gente tem todas as ferramentas necessárias para destruir esse gigante. Davi olhou para o gigante e disse: se você é isso mesmo? Davi é 16 anos, porque ele nunca perdeu a batalha, ele vai perder hoje. O gigante vai cair hoje.
O mar não quer abrir? O que você tem na mão? Tem um cajado. Tem uma palavra. Lança a palavra desse mar. Lança a palavra desse problema. Lança a palavra de Deus na enfermidade. Enfermidade, a palavra de Deus diz que você já foi levada na cruz. Essa dor que você sentindo, a diabetes, a doença nas pernas, na coluna, se for coração, a palavra de Deus diz enfermidade. Que você na cruz já foi resolvida, você foi curada, você foi sarada. Você é no meu corpo irregular. Então, em nome de Jesus agora, sai! Aleluia! Ele levou. Ele não vai, ele levou. Só que isso é revelação. Se você não tiver a revelação, você sabe o que está escrito, mas isso não é a verdade da sua vida. Então, quando a circunstância vem, ele te tira desse lugar, porque a palavra, ela não é na sua mente, não é no seu intelecto, é no seu espírito. E quando Deus consegue implantar a verdade dele no seu espírito, não tem circunstância que roube. Porque me diga uma coisa, Deus, eu estou vendo aqui, é um vale de ossos secos. Ele pergunta, pode viver esses ossos? Ele diz, só o Senhor sabe. Então, meu Deus, estou dizendo, fala com esses ossos. Peraí, eu vou falar com um monte de ossos que estão aqui, Senhor. Há mais de tempo, eu não sei nem quanto tempo faz que isso está morto. Já cheira mal há mais de 4 dias. Essa é a ótica de quem não entendeu a palavra de Deus. A ótica de quem não entendeu a palavra de Deus se limita a um diagnóstico. O médico disse que não tem cura, não. O banco disse que vai tomar o carro. Se não pagar o IPTU, o IPVA, vai levar a casa, vai leiloar. O traficante disse que vai matar o filho. A prostituta disse que vai acabar o casamento. A Dalila disse que vai levar o teu marido. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele se fez pecado no seu lugar e levou toda a maldição. Então não existe maldição para aqueles que verdadeiramente estão andando de acordo com o propósito de Deus. Aqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Todos aqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem. Por mais que a sua ótica humana diga que não tem jeito, a palavra de Deus diz que se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que você primeiro crê, depois você vê. Se você está vendo, depois que vê, não precisa crer, porque a fé é crer no que não está vendo. A fé está baseada no que a palavra de Deus diz. Ou você decide crer no que a palavra de Deus diz, ou você vai crer nas mentiras de Satanás para a sua vida. E aí, Ezequiel, está vendo o quê? Um vale. E Jesus, sequíssimo. Sabe o que era ali? Era um exército. Ele disse, ei, fala, Ezequiel, profetiza. Profetizar o quê? Vai dizer assim, ó. Aleluia. Profetiza esses ossos e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu lhe dizer algo. No princípio era o verbo, a palavra verbo ali é logos, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, a palavra logos na Bíblia fala de quem Jesus é. A palavra rema é Jesus manifestando quem Ele é. É a palavra revelada, é a palavra em ação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma. Uma coisa que não tem forma é uma coisa inanimada. Uma coisa que não tem forma é uma coisa uniforme. É uma coisa que não tem identidade. Uma coisa que não tem forma, você não tem nem nome. Talvez tenha na sua vida que está sem forma. E também talvez esteja vazia. E disse Deus, haja luz. E houve. E viu Deus que era bom. Deus
só viu que era bom depois que ele falou, depois que ele liberou a palavra. Por quê? A confissão da palavra vai gerar em você a mente de Cristo. Quando você lê a palavra e você começa a ministrar para você mesmo aquilo que a palavra de Deus diz, quando você passa a hora meditando na palavra, Deus consegue pegar o conselho dele em forma de palavra e implanta no seu espírito, gerando em você convicção e sabedoria da verdade de Deus. Então, quando você se depara com a circunstância, você não vê mais a circunstância se torna simplesmente uma válvula de uma catapulta. Ela se torna um canal para você manifestar a glória de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas se sujeitam à autoridade que há no nome de Jesus. Se é todas as coisas, é todas as coisas. Se diz que eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas. Se diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor, eu sou em todas as coisas. Se a palavra de Deus diz que eu sou abençoado com toda a sua vida, é toda, não tem acepção de pessoa. Deus nos abençoou em Cristo. Eu não mereço. Jesus foi lá na cruz, morreu no meu lugar e pela fé eu me torno um com Ele. Então agora eu passo a manifestar quem Jesus é diante de qualquer problema, diante de qualquer enfermidade. Ei, Judas está com o coração preparado para trair Jesus. Jesus diz: filho, o que você tiver de fazer, faça logo, porque o que para muitos é morte, para mim é a glória de Deus. Mas Jesus está morto há 4 dias. Ele mostrou a ressurreição da vida. Não, você não entendeu o que eu sou. Aleluia. Por que você está chorando? Aí ele disse: é para profetizar o quê? Entende que a primeira palavra passou por Ezequiel? A primeira palavra veio para Ezequiel, porque a palavra de Deus, primeiro ela transforma você. Tem uma frase que eu digo que é primeiro em nós, depois a partir de nós. Deus só vai fazer através de você aquilo que Ele fez primeiro em você. Então a palavra primeiro ela vem e ela nos alinha com a vontade de Deus. Eu me torno essa palavra. Então eu não oro mais por cura. Quando eu ando, as pessoas que chegam perto de mim, elas são curadas. Pedro passava e a sombra dele curava. Não precisa nem orar mais, Pedro. Porque você se tornou a palavra. O verbo se fez carne. Quando é que o verbo se faz carne? É quando não tem mais eu. Então a palavra vem e mata você, mata o seu eu, e você se torna essa palavra. Aí só vai ter Jesus. Se só tiver Jesus, o meu Jesus, quando ele passava em qualquer lugar, ele curava, ele libertava, ele manifestava a glória do Pai. Oh, glória! Aí para isso eu tenho que morrer. Então o culto ensina para isso, para matar a gente, para matar o nosso eu, para só ter o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para Cristo viver em mim, o eu precisa morrer. Então nosso trabalho hoje é morrer. E o que é morrer? É quando o nosso livre-arbítrio não funciona mais. Paulo disse: mesmo sendo liberto do pecado, me tornei escravo de Cristo. A maior oferta que você pode fazer na sua vida é a sua vontade, é a sua livre vontade. É você pegar você, levar no altar e dizer: Jesus, eu sou a oferta. Eu sou. E para dizer o quê? Profetiza esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Você quer ver seu filho liberto da droga? Profetiza na vida dele. Amém. Eu chegava em casa drogado, passava a noite toda me drogando. Quando eu chegava em casa, a minha mãe nem crente era. A minha mãe nem sabia o que ela estava dizendo. Mas toda vez que eu chegava em casa drogada, minha mãe, em vez dela me bater, me repreender, ela tinha o costume de todas as noites, quando eu chegava em casa drogada, minha mãe me colocava no sofá, ela sentava no sofá, me deitava no colo dela, e começava a alisar minha cabeça e dizia: você vai ser o pastor das nações. Aleluia. Minha mãe era espírita. Aleluia! Glória a Deus. Eu estou aqui porque eu fui profetizado. Oh, glória! Eu creio. Aleluia. Paulo disse: crie, por isso falei, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ele disse assim, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele disse que com o coração se crê, com a boca se confessa para a salvação. Salvação ali é libertação. Ou seja, se você continuar dizendo que a sua família não tem jeito, se você continuar dizendo que
está liso, está quebrado, que está endividado, se você começar a dizer que está enfermo, que você tem a diabetes, que você tem o câncer, é isso que você vai viver. Você começa agora a profetizar e dizer o contrário do que você está vendo, começa a dizer o que a palavra de Deus diz, e você vai ver que vai chegar um determinado tempo que a sua ótica vai ser a mesma dele. Quando Deus olhou para mim, ele não viu o gado, ele viu o pregador do Evangelho. Então, Aleluia. quando a gente anda em Deus, a gente começa a ver aquilo que ele vê. Então, quando a gente olha para o vale, a gente não vê o vale, a gente vê um exército de pé que vai fazer a vontade de Deus. Aleluia. Eu morava num lugar onde era de frente de um prostíbulo. A minha casa era de frente do prostíbulo. De lado era uma igreja e do outro lado era um cemitério. E todo domingo eu me sentava na minha cadeirinha na frente da minha casa e as meninas ficavam lá na frente, bebendo, dançando e tal. O pessoal chegava e estava formado lá a situação. E eu sentava na minha cadeira na frente da minha casa e começava: aquela ali vai ser uma pregadora do Evangelho, aquela ali é uma missionária que vai pegar o Evangelho nas outras nações, aquela ali vai ser uma pastora, aquela ali vai cuidar de crianças na igreja. Eu começava a profetizar. Muitas das vezes ela nem está entendendo, muitas das vezes ela nem sabe que eu estou ali, muitas vezes eu sou imperceptível, porque o ministério onde você aparece todo mundo quer, mas ninguém quer fazer parte do ministério da oração, da intercessão, ninguém quer fazer parte do ministério que não aparece o rosto. Aleluia. Pregar aparece teu rosto, sai na foto, mas se trancar dentro do quarto e começar a orar pelas nações, orar pelos drogados. Eu passei 6 anos da minha vida no anonimato escondido em Deus. As pessoas não entendem, porque Jesus ele passou 12 anos, dos 12 aos 30, escondido em Deus. Porque existe um tempo em Deus que Deus te guarda, para você não se perder, para você não se matar. Então eu passei um tempo escondido em Deus, e sempre eu faço isso, eu me escondo em Deus, porque isso me reserva, isso me preserva. Se não preservar um sonho de Deus na sua vida, você se mata pessoas. E disse ele: eis que farei entrar o meu espírito e vos vivificarei. Porém tendões. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: Ezequiel, você vai profetizar. Isso é um exército. Aquilo ali é Israel. Isso é uma visão. Isso não aconteceu de fato. Isso é uma visão que ele está tendo. É o profeta. Fala da igreja hoje. Israel fala de mim, fala de você, fala da igreja. Fala da igreja morta. A igreja que está secando. E Ezequiel disse: profetiza, porque é a palavra falada de Deus que vai mudar esse quadro, que vai mudar esse cenário. O Brasil está passando pelo que está passando, mas quando a igreja vai começar a usar a autoridade que ela tem, profetizar, os leitos vão ficar vazios. O coronavírus vai subir do mapa, ele vai se tornar só história. Aleluia. Profetiza. É a palavra que traz a vida. Aí o Senhor disse que vai fazer o que aqui? Avivamento. Avivamento, trazer a vida, avivamento. Então Israel estava passando pelo momento de sequidão. Isso está dizendo: por meio da minha palavra e do meu espírito, vai haver um avivamento. E esse avivamento causa restauração. E essa restauração, a primeira coisa que ele vai fazer: colocarei tendões. Quando eu comecei a meditar sobre o que é tendão aqui, o Senhor me levou no lugar que eu queria levar você nessa noite. Eu fui pesquisar qual era o propósito do tendão no corpo humano. Qual é a funcionalidade que ele tem no corpo humano? Tendão é o que liga todos os membros. É o que faz ter articulação. Minha mãe sofreu um acidente aqui, ó, nessa parte da mão dela, e ela perdeu o movimento desses 2 dedos, porque rompeu o tendão, e depois que rompe não tem como ligar mais. Alguns jogadores de futebol, depois que rompem alguns ligamentos, eles não conseguem jogar como ele jogava há tempos passados. Então, se romper o tendão, perde a articulação. E o que é tendão aqui que ele traz aqui para restaurar? Se aqui é a igreja, restaurar os tendões fala de comunhão. Por quê? Tendão é o que liga todos os membros. Então a comunhão, ele traz aqui, vai restaurar nos últimos tempos. A comunhão. Porque um corpo sem ligamento é um corpo que não consegue andar unido. Então ele traz aqui, vai restaurar a comunhão. Vamos ser um corpo só. Não vai ter placa. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus.
porque Deus já nasce em placa. Aleluia. Vai ter comunhão. A comunhão do Espírito, ou seja, Deus está dizendo que nos últimos tempos Ele ia restaurar os tendões, os ligamentos, aquilo que liga a gente está ligado pelo Espírito. Ele está dizendo que quando a palavra vir, vai gerar dentro de nós o Espírito, e o Espírito ele vai nos levar a ser um com Ele, vamos ser um só. Tendões fala disso, de restauração, da comunhão, da unidade, da unificação do corpo. O corpo de Cristo precisa andar ajustado, alinhado. O corpo de Cristo chegou a hora, igreja é essencial. Mas sabe o que é mais essencial do que ir para a igreja? Mais essencial do que ir para a igreja é ser igreja. Aleluia. Mais essencial do que ir para a igreja é ser igreja. Então está descendo a unção aqui nessa noite de restauração. Aleluia, glória a Deus. Restauração dos ligamentos. Os membros vão começar a funcionar de acordo com o movimento de todo o corpo. Aleluia. E depois dos tendões, ele disse que farei crescer carne. Farei crescer carne. A gente, quando escuta a palavra carne na Bíblia, a gente parece que tem até receio. O profeta Joel ele disse que nos últimos tempos o Senhor vai derramar do Espírito sobre toda carne. O melhor lugar para ele derramar do Espírito é onde tem carne. Se você olha para a sua vida e tem alguma área na sua vida que é carnalidade, esse é o lugar perfeito para Deus derramar do Espírito. Porque é o Espírito que faz converter a carne. Aleluia. E Deus está dizendo que nos últimos tempos ele vai converter e vai criar carne. Carne fala de crescimento. A finalidade do corpo da gente, da carne, é a sustentação. E depois ele diz que vai fazer crescer pele. A pele fala de beleza, fala de formosidade. Você já viu um corpo sem pele? Que coisa horrível. Quando a gente estudava ciência, que a gente vê nos livros lá, o corpo com os músculos, com a carne, sem a pele, é horrível. E ele está dizendo que nos últimos tempos ele ia restaurar isso, mas a pele fala de cobertura. Fala de cobertura. A cobertura aqui, a cobertura espiritual é o que protege. Tem um versículo lá no livro de Eclesiastes que diz que, resumindo o versículo, diz que se você tiver uma vaso de unção e se você não tampar ele bem tampado, enche de mosca, e se a mosca entrar, prejudica todo o azeite, você perde o azeite, porque a mosca ela contamina o azeite. Então você é o vaso que carrega a unção, você é o vaso que carrega a glória de Deus. Se esse vaso não tiver o pé, se ele não estiver bem guardado, se ele não tiver verdadeiramente tampado, as moscas vêm e prejudicam tudo que tem dentro da gente. E por fim ele diz que vai, depois dos ossos, depois da carne sobre vós, derramarei pele, e por em vós meu Espírito. Então ele falou de, vai restaurar. Deus fala de unidade, diz que vai mandar carne fala de sustentabilidade, pele fala de formosura, ossos fala de quê? Ossos fala de firmeza. Porque um corpo, se não tiver os ossos, ele não consegue se firmar, ele não consegue ficar em pé. Então fala de sustentabilidade. E ele diz que para músculo fala de força, fala de vitalidade. Às vezes eu me pergunto como é que eu falo essas coisas, eu não sei, porque é o Espírito que ministra a palavra. Então o Senhor está falando nesses últimos dias, que Ele tem tudo isso para nós, quando verdadeiramente você olhar o cenário que nós estamos vivendo. Porque muitas das vezes, vou fechar minha Bíblia, tem muitas das vezes que as pessoas elas têm um diagnóstico para sobre a igreja. Eu vejo muito profeta, principalmente na internet, dizendo que a igreja está morta, dizendo que a igreja está morta, dizendo que a igreja está morta. Você tem coragem de investir no corpo morto? Tem coragem de investir no corpo morto? Apostei com um camarada na Bíblia que teve. O nome era José de Arimateia. Jesus estava morto numa catacumba lá. E disse aqui o corpo do meu mestre. Mas está morto, não serve mais para mim, certo? Porque vocês estão vendo o corpo morto. Eu estou vendo vida.
Aleluia. Quanto é que custa? Eu quero comprar o corpo que está morto. Eu quero pagar um preço pelo corpo que está morto. Eu vou profetizar sobre esse corpo que está morto. Quanto que custa para esse corpo que estava morto há 3 dias ressuscitar e receber o nome que está acima de todo nome? Quanto é que custa? Qual é a rota que você está tendo hoje? Qual é a forma que você está lidando com os problemas e dificuldades da sua família? Se você abrir a boca e disser que não tem mais jeito, é o que você vai viver. Mas se a partir de hoje você começar a dizer o que a palavra de Deus diz, você começar a confessar a palavra, seja o princípio da graça de Deus, confissão da palavra, é convencer você mesmo do que aquilo que Deus diz é uma verdade. Se você começar a liberar a palavra de Deus sobre os problemas, dificuldades, gigantes que se levantam, o mar que não quer abrir, o monte que não quer sair da frente, a figueira que não quer dar fruto, você começa a falar. Jesus mandou você falar com aquele que está morto. Jesus mandou você falar com o gigante. Davi disse: hoje mesmo, miserável, eu vou arrancar a tua cabeça. É hoje, não é amanhã, depois é hoje. Aleluia. Monte, precipita-te no mar, sai da minha frente. Você está impedindo eu de caminhar, você está impedindo eu de prosseguir, você está embarreirando o meu caminho. Então sai da frente que eu vou passar. A figueira não dava fruto, tem coisa na sua vida que não dá fruto. Ele disse: fala para a figueira: figueira, seque até a raiz. Ou seja, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Enfermidade e câncer, seque agora, em nome de Jesus. Seque agora, em nome de Jesus. Coronavírus, segue agora até a raiz. Aleluia. Fale com o problema. Mas se você não tiver intimidade com isso aqui, você não tem como descobrir os mistérios de Deus. Você não tem como descobrir a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Você não tem como. Quando um pai deixa uma herança para o filho, ele deixa essa herança através do testamento. Se você não for conhecedor do testamento, você não sabe aquilo que você tem direito. Então talvez, por mais que você tenha uma herança, se você não souber o que está escrito ao seu respeito, você vai me ligar, mesmo sendo dono de tudo. Que Deus abençoe. Aleluia.